Olá, seja bem-vindo ao Contos Sobrenaturais. Hoje eu trago 2 relatos, ambos aconteceram em postos de gasolina. O primeiro tem algo muito sobrenatural, já no segundo, a pura maldade que um ser humano pode chegar. Utilize fones para uma melhor experiência. Durante uma noite escura e silenciosa, a lua cheia lançava uma luz fraca sobre a estrada deserta no interior de Minas Gerais. Eu estava dirigindo por horas, sozinho por uma rodovia pouco movimentada, sem a menor noção do pesadelo que estava prestes a acontecer. A gasolina estava quase acabando, e eu estava desesperado para encontrar um posto de gasolina. Finalmente, avistei uma placa indicando um posto a alguns quilômetros à frente. À medida que me aproximava do posto de gasolina, percebi que algo estava errado. As luzes estavam piscando fracamente, projetando sombras sinistras sobre a estrutura precária do posto. Não havia o menor sinal de outros carros no estacionamento. Uma intensa escuridão engolia o lugar. O posto parecia ter parado no tempo, parecendo ser de 3 ou 4 décadas atrás. Tudo isso me dava a sensação de que algo estava terrivelmente errado ali. No entanto, minha necessidade de combustível era urgente, e o meu medo, que só aumentava, não podia superar a minha necessidade de encher o tanque, então decidi parar mesmo assim. Agora sei que não devia ter parado. Ao sair do carro, uma sensação de inquietação tomou conta de mim, como se alguém estivesse me observando. Porém, o lugar estava estranhamente silencioso, e não havia nenhum sinal de vida por perto, nem mesmo os habituais grilos noturnos ou o vento cortando as árvores. Enquanto buscava alguém para abastecer o tanque, o som das minhas botas era a única coisa que quebrava o silêncio, criando uma atmosfera ainda mais arrepiante. Foi então que ouvi um som distante, um sussurro indistinto, talvez um murmúrio de algum funcionário acordando agora. O som parecia ecoar das sombras, mas não consegui identificar de onde vinha. Aquilo fez minha espinha gelar, e eu me virei rapidamente, examinando o posto de gasolina deserto em busca de qualquer sinal de vida. Mas nada, quase sem voz, eu falei: tem alguém aí? Obviamente ninguém respondeu. Decidi entrar na loja, à procura de alguém que pudesse me vender o combustível e talvez pegar algo para comer. Assim que entrei, o frio percorreu minha espinha, fazendo com que eu me sentisse arrepiado. Todo o local parecia ser de décadas atrás, e o cheiro daquela conveniência, para nenhuma surpresa, também parecia de décadas atrás, um misto de mofo, poeira e algo podre passou pelo meu nariz. O local estava completamente vazio, e a luz fraca deixava tudo com um aspecto assustador, projetando sombras sinistras nas prateleiras empoeiradas. Ouvi novamente o som do sussurro, agora mais alto, como se alguém estivesse próximo a mim, um tom sibilante e ameaçador, ecoando pelas paredes da loja deserta. Eu me aproximei do balcão, onde um funcionário deveria estar, mas não havia ninguém à vista. O silêncio era ensurdecedor naquela loja deserta, e uma sensação de inquietude tomou conta de mim. Fiquei nervoso e assustado, imaginando para onde o atendente poderia ter ido em um momento tão inoportuno. Foi quando notei um espelho antigo no canto empoeirado da loja, refletindo a imagem de alguém parado atrás de mim. Seu rosto estava oculto na sombra, e uma sensação gélida percorreu minha espinha. Se eu não tivesse parado a alguns quilômetros para me aliviar, aquela seria a hora de eu molhar as calças. Naquele momento, não sabia se tinha mais medo de estar sozinho ali, ou de ficar ali com aquela coisa atrás de mim, pois eu sabia agora que definitivamente não estava sozinho naquele lugar sombrio. Lentamente, me virei e dei de cara com um homem alto e pálido, com cabelos bagunçados que pareciam cobertos de poeira. Seus olhos eram como um mar de escuridão, e um sorriso sinistro, um sorriso que vejo até hoje em meus pesadelos. Ele revelava dentes amarelados e afiados, se estendia no rosto. Com sua voz rouca e muito grave, soltou um sussurro arrepiante, rompendo aquele silêncio enlouquecedor, me fazendo arrepiar até a alma, dizendo: Bem-vindo ao meu posto de gasolina. Meu coração disparou, me fazendo hiperventilar. Senti um calafrio percorrendo meu corpo, com uma sensação de que o ar ao meu redor estivesse instantaneamente se tornado gelado e denso. Eu estava completamente preso, imóvel naquele lugar, com um ser desconhecido, que
que parecia ser algo sobrenatural, seus olhos sem vida emanando uma aura de puro terror. O homem continuou a sussurrar palavras incompreensíveis, no que parecia ser latim, enquanto eu lutava para que meu corpo reagisse àquela situação. Minhas mãos tremiam descontroladamente, ao mesmo tempo que minha mente fritava ao tentar encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Em um momento de coragem quase sobre-humana, dei as costas e corri em direção à saída. Minhas pernas tremiam como varas verdes. Os sussurros, antes tão sutis, agora se intensificavam em um coro sinistro, ecoando em meus ouvidos. Parecia vários que deles gritando ao mesmo tempo, em uma escuridão sem precedentes, que se tornou a parte interna do posto. Eu podia sentir várias presenças sombrias. Aquela força maligna lá de dentro não estava só, e eles estavam se aproximando de mim com passos arrastados e ameaçadores. Cada passo que eu dava em direção à porta de saída parecia uma eternidade, meu coração martelando no peito. Minhas mãos trêmulas mal conseguiam segurar a maçaneta. Finalmente, com um último esforço desesperado, consegui abrir a porta enferrujada e escapar para a relativa segurança do lado de fora, deixando para trás o pesadelo que habitava aquele posto de gasolina macabro. Assim que saí do posto de gasolina, percebi que meu carro havia sumido. Não havia sinal dele em lugar nenhum, apenas o eco dos meus passos na estrada deserta. Desesperado, comecei a correr pela estrada escura, com a sensação de que alguém ou algo me observava a cada passo. Os sussurros ecoavam em meus ouvidos, palavras que eu não conseguia entender, palavras que gelavam minha espinha e me faziam questionar se eu estava sozinho naquela noite maldita. A noite parecia nunca acabar, e eu estava completamente sozinho, perdido em um pesadelo que não tinha fim. Conforme me afastava do posto, os sussurros pararam. Ao fundo escutei o som da chuva torrencial ecoando pela estrada escura, e os relâmpagos iluminavam brevemente a sinistra estrada ao meu redor. Desmaiei de cansaço depois de um tempo, acordando em um hospital. Parece que um casal de idosos me encontraram, e me levaram para lá achando que era um indigente. No fim, fui até uma delegacia e disse que tinham roubado meu carro, pois quem acreditaria nessa história? Até hoje, nunca mais ouvi falar do meu carro, que desapareceu sem deixar rastros naquela noite sombria. O medo continua a me assombrar sempre que penso naquele posto de gasolina abandonado, e desde então, evito passar perto daquele lugar assombrado, onde o inexplicável se tornou uma parte perturbadora da minha vida. Eu deveria ter entre 20 e 21 anos, quando estava viajando sozinho pela primeira vez. Andava em uma estrada deserta, quando notei o tempo se fechando rapidamente. A tempestade avançou implacavelmente pelo horizonte, como um titã enfurecido que se erguia das profundezas do oceano. As nuvens carregadas encobriam todo o céu. O vento, como um sopro feroz e incontrolável, soprava com uma força impressionante, fazendo com que árvores e arbustos curvassem-se humildemente diante de sua fúria. À medida que se aproximava, o som dos trovões ressoava como um eco distante, como se o próprio Deus estivesse com raiva. A chuva me alcançou, porém logo à frente havia um posto de gasolina. Eu não tinha escolha, era impossível continuar, não com aquela tempestade bem na minha frente. Parei o carro próximo da conveniência do posto. O som da chuva batendo no telhado metálico do posto de gasolina ecoava sinistramente. Não havia sinal de vida ao redor. Pude ver um carro que estava sendo abastecido, aparentemente abandonado às pressas, transbordando gasolina. Fui até a loja de conveniência do posto para me abrigar da tempestade. O lugar estava escuro, provavelmente sem energia. Vi um atendente do local de costas para mim. Acho que ele nem me escutou entrando, devido ao som dos trovões. Enquanto eu me aproximava dele, percebi manchas de sangue no chão. Meu coração disparou, e eu perguntei ao atendente o que havia acontecido ali. Ele olhou para mim, a primeiro momento surpreso em me ver, logo abriu um sorriso perturbador e disse: "Você não quer saber, meu amigo." Assustado, dei um passo para trás. Ele começou a andar em minha direção, sem pensar duas vezes. Saí da loja o mais rápido que pude. Enquanto eu voltava para o meu carro, ouvi passos atrás de mim.
Virei-me para ver o atendente se aproximando, com uma faca ensanguentada na mão. Antes que eu pudesse reagir, ele me atacou com fúria. Chovia e ventava muito, o que, para meu alívio, o fez errar o golpe. Então o empurrei, o que fez sua faca cair. Lutamos freneticamente, cada um de nós tentando sobreviver àquele pesadelo. O som da chuva e do vento parecia um eco distante de nossa luta desesperada. Ele pegou um extintor que estava próximo à bomba de combustível, e me acertou, bem no estômago, o que me fez cair no chão. Ele se virou e foi em direção da faca. No momento em que ele se aproximava de mim, eis que recebi, ao meu ver, uma ajuda divina. Um raio caiu bem acima de nós, no para-raio do posto, distraindo por uma fração de segundo, o que me deu a chance de agarrar o extintor, e o golpear bem no ombro. Assim que ele caiu, não podia deixar ele se levantar, e o acertei novamente na cabeça, fazendo desmaiar. A natureza humana às vezes é algo muito primitiva, de sobreviver a todo custo. Por um segundo pensei que poderia lhe dar o derradeiro golpe, e sair de lá. Ninguém havia me visto, nada aconteceria. Logo pensei na pessoa que estava lá dentro, ela merecia a verdade. Voltei para dentro da conveniência, e comecei a procurar um telefone fixo, pois o celular não estava com sinal nenhum, não em uma tempestade como aquela. Quando eu achei o telefone próximo ao caixa, escutei uma voz fraca, de um homem. Era vítima do frentista louco. Ele estava bem vivo ainda. Acho que cheguei antes que pudesse terminar. Ele disse que sua esposa e filho estavam trancados no fundo. Sem hesitar, corri para abrir a porta, e eles correram para o homem. Peguei uma corda no quarto em que a família estava e fui amarrar o frentista, enquanto a esposa do homem ligou para a polícia. Cerca de meia hora depois, a chuva acalmou, e alguns minutos seguintes a polícia chegou, acompanhada de uma ambulância. Os peritos buscaram as imagens das câmeras de segurança, verificaram tudo o que aconteceu, o homem se recuperou e eu segui minha vida. Algumas semanas depois, vi uma notícia na televisão, de que aquele frentista havia feito várias vítimas, e acabou pegando prisão perpétua por seus crimes. Este é o relato aterrorizante de uma noite que mudou minha vida para sempre, e depois disso nunca mais dirijo sozinho ou em dias chuvosos, pois nunca se sabe o que vai encontrar no meio da estrada. Sei que, como brasileiros, só de falar em posto de gasolina já nos assusta, mas pelo menos, uma dessas histórias merece um like. Obrigado por assistir. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.